Queridos, Deus me deu uma palavra para trazer para você acerca de sua família. E as crianças vão para a salinha, mas no final elas vão vir para receber aqui a oração da consagração da família. Amém? O texto que nós vamos ler está no livro de Lucas, capítulo 14, versículo de número 25 a 27. Glória a Deus. Feliz em ter você aí que nos visita, né? Nós temos alguns irmãos aqui que estão nos visitando, que são muito bem-vindos. Está ali o amigo do meu diácono Gilson, né? Como é o nome? Márcio. O Márcio está aqui nos visitando. Seja bem-vindo. Está a mãe da Rose ali sentada. Como é o nome da mãe da Rose? Lourdes. Tem ali também Priscila. Seja bem-vindo, Priscila. Tem um casal ali abençoado. Ela eu já vi domingo passado, mas não peguei o nome dela. Mas tem um casal ali abençoado. Qual o seu nome? Daniele? Joabe? Leonardo. Parabéns. Tem ali o esposo da filha da diaconisa Sandra. Como é o nome dele? Maurírio. Aí, seja bem-vindo. Quem mais que eu estou passando despercebidamente? Tem o irmão, o marido da Kátia não é visitante, né? Está ali. Não é não, né? Mas ele também não é não? É cunhado? Ah, desculpe, eu achei que... É porque ele... Representando, pronto. Que cunhado é bom também, né? A gente salva primeiro o cunhado, depois a gente salva o marido. Primeiro tem que salvar alguém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas pela vida dessas pessoas? Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos ler o texto sagrado. Eu cortei ali o meu texto. Então, colocou? Se alguém quer me seguir, se alguém me seguir, ama o Pai. Se alguém que me segue ama pai e mãe, esposa, filho, irmãos e irmãos, e até mesmo os próprios a própria vida, mas quem a mim não pode ser meu discípulo. Deixa eu ler no meu. Põe a versão, minha versão, muda aí para ou Nova Vida ou para King James, mas essa se for atualizada é Nova Vida aí, né? Se alguém que me segue ama pai e mãe, vai lá, esposa e filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a própria vida, mas que a mim não pode ser meu discípulo. Passe, por favor, sai dessa agonia. Obrigado. Se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Vai outro, 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui o dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. Pode ir. Dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar.
Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele. Encerra aqui. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Obrigado. É que eu não sei se eu anotei errado, diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. E qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E aqui eu começo dizendo o seguinte: Jesus não estava ensinando que você tem que separar da sua família. Jesus está ensinando que a prioridade da sua vida não é a família, a sua família. A prioridade é Ele. E todas as famílias que tentam começar um grande projeto sem ter Jesus incluso, esses não vão chegar a lugar nenhum. Eu costumo dizer, quando estou falando para casais, que o que te leva para o casamento é o mesmo que te tira dele. Se você entrou no casamento por causa de uma solidão que você está sentindo, no dia que um dos cônjuges deixar o outro só, ele vai pensar em sair do casamento. Se você fez filho apenas para ter uma companhia, mais tarde você vai perceber que os seus filhos vão decepcionar, porque eles vão te deixar só. Então a maioria das pessoas, elas estão tentando construir algo baseado não naquilo que a família é, mas naquilo que eles pensam. É quando a família adoece, a igreja sente, e quando a família fortalece, toda a comunidade é abençoada. Se Cristo não está no centro da família, toda a família é fragilizada. E uma das coisas que eu quero aqui chamar a sua atenção é justamente sobre essa questão. A família não é o lugar onde as pessoas encontram perfeição, mas onde as pessoas, elas são chamadas à transformação. Tem muitas pessoas que elas acham que a família delas é o lugar onde elas vão encontrar pessoas perfeitas, por isso que existem guerras na família. Porque o marido cobra a perfeição da mulher e a mulher cobra a perfeição do marido. Só que família não está ali unida para ser perfeitos, mas para ser transformado. É que o casal, o marido transforma a mulher e a mulher transforma o marido. Entenda o seguinte: meus filhos, quando criança, ia para a igreja e quando eles voltavam cheios de piolhos. Não sei se vocês eram assim. Até hoje, né? Era um piolho atrás do outro. E aí a esposa tratava Neucide. Só os antigos lembram disso. Neucide, aí botava um saco plástico na cabeça e ele ficava doido para tirar aquele saco. E depois a gente pegava um pente fino e tinha que passar ali um pente que dava até agonia. É ou não é? Aí ele voltava com a cabeça limpa, voltava com a cabeça suja de novo. O que eu quero dizer é que é justamente isso que tem acontecido hoje. Porque o piolho que os teus filhos estão recebendo não é mais o piolho, não sei se germe, não sei que nome daria, um inseto. Eu não sei que nome qualificaria o piolho. É que hoje os teus filhos chegam, vão para a escola, vão para a faculdade, e quando eles voltam, sabe como é que eles voltam? Com a cabeça cheia.
de piolho. Cabeça cheia de problemas, cabeça cheia de dúvida, cabeça cheia de ideologias, cabeça cheia de problemas. E agora você não consegue mais tratar como tratava aquilo que você tratava como criança. Porque aquilo que você tratava como criança era fácil, você removia com facilidade. Hoje, para remover um pensamento do que a família está sendo bombardeada, obrigado minha filha, é a coisa mais difícil. E o pior é que hoje até os casais a gente tem que tirar aquilo que colocaram na cabeça deles. Porque talvez para a maioria das pessoas elas ainda não entenderam o que eu vou dizer para você. É que o papel do marido, o principal papel do marido não é prover a família. O principal papel do marido é amar a família. O principal papel da mulher não é cuidar dos filhos. O principal papel da mulher é honrar o marido. O principal papel dos filhos não é ter uma ideia, não é ter conceitos e obedecer o que o professor e o que o chefe fala. A principal obrigação dos filhos é obedecer os pais. Mas hoje a família perdeu a estrutura. Os homens cada dia se sacrificam para sustentar a família, não tendo tempo de amar a esposa, não tendo tempo de amar os filhos. A mulher, por sua vez, passa o dia todo cuidando dos filhos. Quando chega a noite, ela não consegue honrar o marido, não consegue respeitar. E aí os filhos vêm na mesma demanda, porque lá fora arrumou uma série de ideias e agora vem. E quando o pai diz, faça isso, ele diz, eu estou cansado. Mas a mãe fez a comida para ele, cuidou dele, mas ele não está dando a atenção que deveria dar para a mãe. Então você está vendo que a coisa mudou. É que antigamente a gente tratava com Neucide. Hoje a gente tem que tratar com Jesus. Por isso que Jesus começa dizendo o seguinte: se você não priorizar Ele, não adianta você priorizar a sua casa. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, não adianta você priorizar o seu marido. Se Jesus não for o primeiro na sua vida, não adianta você priorizar a sua mulher. É por isso que eu não gosto desse discurso que as pessoas dizem, primeiro Deus, depois família. Mas se você tirar Jesus, você não tem família, você tem um clã. Porque a base da família é Jesus. Ele é a base da família. Não existe casal sem Jesus. Jesus, ele quebra toda e qualquer discussões, porque Jesus nivela as diferenças. Jesus nivela as diferenças. O homem é orgulhoso, a mulher é muito simples. E aí no meio disso tudo, quando Jesus entra, os dois passam a ser iguais. Não existe temperamento quando Jesus está no centro da casa. Então a preocupação de Jesus não era separar os casais, mas mostrar para eles que se eles não tiverem Jesus, eles não têm família. Se Jesus e o que você faz para Jesus não estiver no centro, porque veja, não existe família perfeita, existe família com Jesus. Não existe casal perfeito, existe casais com Jesus. É que Jesus é que traz a transformação. E alguém vai olhar e dizer, olha, mas eles dois são unidos. É Jesus. Porque se você tirar Jesus, não vai sobrar nada. Mas veja, muitos pais são incríveis naquilo que eles fazem, mas também são desafiados todos os dias a ter uma coisa que nós aprendemos aqui: ser pai, ser mãe, ser família, não vem com o manual humano, mas vem do manual divino. Quando você vai olhar Efésios capítulo 5, no verso, põe aí minha filha, a partir do versículo 20,
você vai olhar Paulo descrevendo como é que uma família funciona. E ele vai falar dessa forma. 21. Obrigado. Sujeites uns aos outros por temor a Cristo. Família onde todos são rivais. Família que os filhos não conseguem sujeitar-se aos pais. Que os pais têm que fazer esforço. Maridos que não conseguem sujeitar-se também à mulher. E mulheres que também não conseguem sujeitar-se aos seus maridos. Alguém me pergunta, como é que o homem vai sujeitar a mulher? Ele sujeita todo dia. Ela diz, vai fazer, e ele vai. Não tem jeito. A torneira está lá, você tem que consertar. E ele não sujeita a essa ordem dela? Sujeita. Mas aí quando ele está cheio de orgulho, diz, não vou fazer. Aí vai começar um problema, aí vai dizer, não, a minha família, graças a Deus, está em paz. O grande problema hoje nosso é que nós somos teatrais. Nós criamos um teatro para cada momento. Se estamos no meio de santo, nós somos santo. Aleluia, glória a Deus. Se estamos no meio de um montão de mundano, a gente xinga até nome. Se estamos no meio de pessoas disfuncionais, aquelas que falam de tudo e não chega a lugar nenhum, a gente também se torna um. É que parece que a gente faz um espetáculo para cada pessoa que a gente convive. Tem horas que você olha para algum, quando o cara é irritado, o que é que você faz? Você olha para ele e não fala nada, porque sabe que lidar com ele, com a irritação dele é ruim demais. Aí você não fala nada e você está convivendo. Tem outros que são espontâneos demais e você, ao lado dele, não consegue falar nada sério, porque ele sempre está achando que é engraçado. Mas aí você tem que aprender a lidar, ou seja, você tem que dar um espetáculo para cada um. Mas o que a Bíblia está dizendo é sujeite uns aos outros. Porque se você não se sujeita uns aos outros, então você está criando uma contenda. E ser família não é família que um discute com o outro. E o que nós vemos hoje é muita discussão. Põe o outro versículo 22, por favor. Ele diz assim, esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Não é para ele, é para, como se você estivesse fazendo isso para o Senhor. Ah, não, porque ela é arrogante, mas no Senhor eu me submeto. Não, porque ele é chato, mas no Senhor eu me submeto. É porque ele é irresponsável. Pois é, mas no Senhor. Então você talvez não percebeu o que ele está dizendo ali é: sujeita aos seus maridos como ao Senhor. Então, uma jovem chegou para mim e disse: apóstolo, eu já contei aqui a história, ela estava morrendo com câncer, né? E eu estava ministrando e ela chegou a dizer o seguinte. Ela chegou e disse: eu não perdoo meu pai. Eu disse: eu vou orar por você, mas enquanto você não perdoar o seu pai, você vai morrendo. Porque tem doença que mata por falta de perdão. Tem pessoas que têm tanta raiva da outra, que quando você ora por ela, ela doente, ela não é curada. Aí ela fica dizendo: é porque não chegou à vontade de Deus. Não, é porque tem alguma coisa que talvez precisa de perdão. É que a Bíblia vai dizer que se alguém enfermo, chame o pastor, ele vai ungir com óleo, vai fazer a oração, e a oração feita com fé vai sarar o enfermo. Aí eu perguntei para ela, ela disse: estou fazendo tratamento, o médico disse que não era para eu estar assim, era já para eu estar boa, mas eu não sei porquê. Eu disse: o que é que você tem contra alguém? Ela disse: não, meu pai foi um violentador, me violentou.
Então eu não vejo ele como pai. Eu odeio ele. Eu disse, mas olha, ele é seu pai, porque o Senhor o fez. Ele é seu pai, porque o Senhor fez ele pai, seu pai. Independente do que ele fez, ele continua sendo, porque foi Deus que o fez. Aí eu falei a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é que ele sai, fracassa, e quando ele quer voltar a ter abundância, ele vai ter que voltar para a casa do pai. Está lá em Lucas capítulo 15, todo mundo já sabe, a partir do versículo 11. Ele vai até o pai e diz, pai, eu pequei contra o céu perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Isso era o que ele pensava. Só que quando ele chegou lá, que começou a dizer, pequei contra o céu perante ti, me trato como um trabalhador. Aí o pai disse, calma, porque o que ele tinha feito com o pai, o céu tinha ouvido e visto, porque ele matou o pai antes de o pai morrer, quando ele pediu a herança. Aí eu disse para aquela mulher, vai pedir perdão. Vai pedir perdão para o seu pai. E amanhã tu volta. Aí foi o que ela fez. Ela foi pedir perdão para o pai. E ao pedir perdão para o pai, ela voltou. E quando nós oramos por ela, o caroço desapareceu. Agora, por que o caroço desapareceu? Porque onde há perdão, o Senhor gera milagre. Por que muitas famílias não conseguem viver o milagre? Porque eles não se perdoam. Eles não conseguem sujeitar uns aos outros. Eles preferem viver em pé de guerra do que sujeitar. Então é necessário se sujeitar a Deus. Porque quando você se sujeita a Deus e quando você perdoa a pessoa, aí a bênção vem sobre a sua vida. E nós temos um salmo, por exemplo, que ele diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão pela barba, a orla do seu vestido. E quando há essa união, o Senhor envia a bênção e a vida para sempre. Então, quando uma família não consegue ser abençoada, pode olhar que ela não é unida. Quando um casal não consegue viver uma prosperidade, uma saúde física, emocional, espiritual, pode olhar que eles não concordam, não estão unidos. Então, o texto aqui aponta, mulheres, quando o seu marido for chato, submeta-se a ele como se tivesse ao Senhor. Põe o outro. 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, e ele é o salvador de seu corpo, a igreja. 24. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar em tudo ao seu marido. Vai lá. Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo. Veja, ele está dizendo, ela é chata? Mas ame ela. Ame ela como Cristo amou a igreja. E tinha gente mais chata que a igreja. Eu estou falando da igreja de Cristo, não é a nossa não, a nossa não. A igreja de Cristo, eles diziam salve, depois dizia mate-o. Ele dizia, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Depois dizia, crucificam. Então tem uma igreja mais banal do que a igreja. Aí ele diz bem assim, mas maridos, por favor, não olhe para os defeitos da sua mulher, senão você não ama ela. Olhe para Cristo, o seu exemplo é Cristo. Deus amou todos nós e Ele morreu por cada um de nós cheio de defeitos, sem prestar nenhum tostão. A gente não valia nada, mas Ele disse, não, mas eu vou morrer por você. É que Cristo mostra que quando você não encontra uma qualidade para amar, encontre Cristo para amar a pessoa.
Enquanto você não encontra motivo para respeitar o seu marido, encontre o Senhor e você vai respeitá-lo. A Bíblia está dizendo assim: se você quer ter uma família em paz, então, por favor, ame ela como se fosse a família de Cristo. Amém? Então vai lá, põe mais um versículo, minha filha, por gentileza. Para santificar, purificar, como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mais santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Isso é a parte mais difícil, né? Por que a parte mais difícil? É que eu não vejo ninguém, só quem é doido está querendo suicidar-se, que eu vou me matar e se corta. Mas ninguém tem coragem, não. Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem. E como é que você arruma coragem para desagradar o outro? Eu estou falando de que Deus é capaz de transformar as nossas famílias. É só estar dentro do princípio. Veja, hoje nós temos casamentos destruídos, e esse é o nosso grande desafio: casamento destruído, filhos afastados de Deus, lares frios espiritualmente. Nós precisamos voltar aos fundamentos, porque a família, uma família forte, não nasce por um acaso. Na verdade, ela é construída por princípios. E deixa eu te dar o primeiro princípio: Deus, em primeiro lugar, é o fundamento de tudo. Você vê que eu disse: respeite o marido como o Senhor, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Sem olhar para as culpas, as faltas de qualidade das pessoas. Então, se Deus não for o primeiro na casa, alguns vão ocupar o lugar, outra coisa vai ocupar. Quando Cristo, o princípio de Deus, vamos orar, família? Vamos comer. Irmãos, quem vai interceder hoje pela comida? Eu sempre falo do meu netinho. Meu netinho tem 4 anos, e quando eles vão lá para casa, eu estou com 2 lenços, agora que eu vi. Quando eles vão lá para casa, na hora do almoço, sabe como é que funciona? A gente pergunta: quem é que vai orar hoje? Aí o netinho põe a mãozinha assim e diz: Papai do céu, abençoe o vovô, a vovó, abençoe papai, mamãe, titia, abençoe minha irmã Catarine, abençoe a comida, aqueles que plantaram. Se a gente não encerrar, ele vai orar até pela terra. Eu digo amém, amém. Aí ele já para. Esse é o princípio. É que muitas das vezes você para comer na sua casa, mas ninguém consegue agradecer a Deus. Quando Deus está em primeiro, o que está sendo colocado na mesa tem que ser colocado com ações de graças. Então, quando Cristo, Ele é o pilar da família, a família passa a ser um exemplo. Quando foi que teu filho viu você orando? Na hora que você está aprontando, né? Na hora que ele está aprontando, em nome de Jesus, demônio, sai dele. Mas quando foi que ele ouviu você orando, dizendo: meu Deus, abençoe minha filha, meu filho, dá para ele, meu Deus, a tua verdade, a tua palavra? Quando foi? Quando nós não aprendemos que Cristo é o primeiro, a nossa família nunca será reconhecida. Então a família, ela só é uma família forte quando Cristo é o primeiro. Agora veja o que eu escrevi: quando Cristo não está no centro da sua família, outra coisa vai ocupar. Aí o que você encontra na hora da comida? Quer ver? Botou a comida, aí um vai para o sofá, leva o prato. O outro vai
para o quarto, leva o prato. E quem é que senta na mesa? Muitas das vezes o pai e a mãe. Aí diz, os meninos tão difíceis hoje, não é não. É que os princípios, quando eles são de fato vividos o que Cristo mandou fazer, a nossa família não vive separada. E por isso que muitos não têm bênção em casa, porque só existe bênção e vida quando há unidade na família. Jesus não está pedindo uma parte da sua família, Ele está pedindo para ser a prioridade. Quando você lê Mateus ou Lucas 14:33, assim qualquer que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então Jesus não está dizendo, eu quero fazer parte, não, Ele está dizendo, eu quero ser o primeiro. Se Cristo não for o primeiro na sua vida, eu estava vindo com o evangelista, e ele me perguntou, e aí apóstolo, como é esse negócio de salvação? Você acha que vai ter alguns que Deus condenou para a vida eterna? Eu disse não, para o inferno. Eu disse não. Mas todas as pessoas, enquanto tem respirar, Ele decide onde Ele vai morar depois dessa vida. O pior é que alguns acham que vão ter a oportunidade no último dia de dizer, aí os pais que ficam dizendo, não, meus filhos, Deus deu um encontro para ele. Não, meu marido aprontou, mas Deus não arrumou. Se ele não confessou, não tem como. Então família sem Jesus, Jesus não está pedindo para você uma parte da sua família, Ele quer ser a prioridade da sua família. Quando Jesus é a prioridade da sua família, Mateus capítulo 10:37 vai dizer, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Põe aí, por favor, Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aí eu vou dizer para você, quando Deus está no lugar certo, todo o resto é alinhado. Então veja, Mateus 10, eu já li, mas só para... Tem um irmão que diz, mas eu não li. Então tá, eu vou botar para você ler, para depois não dizer que não está lá, não está escrito. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama os filhos ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Hoje eu não vou para a igreja porque... Não, porque tem que... ama o seu filho. A Bíblia não está dizendo que você não deve amar. A Bíblia está dizendo que você não pode fazer do seu filho um Deus. A Bíblia está dizendo que os filhos não podem fazer dos seus pais um Deus. O que é que a Bíblia está dizendo? Que você tem que cuidar dos seus filhos, mas todo o seu amor tem que estar em Cristo. Por isso que tem muitas famílias que não estão dando certo, porque eles amam todos eles, mas nenhum deles ama Cristo mais do que a família. Eu volto a repetir, não estou dizendo que você não deve amar os seus filhos. Eu estou dizendo que ele não pode estar no centro do seu amor. Seus filhos não te salvam. Eu falei isso tanto para minha esposa. Eu dizia para ela bem assim, é melhor a gente se amar até ficar velhinho. Porque quando esses filhos crescer, vai todo mundo embora e a gente vai ficar sozinho. Então, olha, se você tiver me suportar, me suporte, porque depois você vai ver. Aí, olha, começa a sair. É só você ver, o irmão Gilson tem lá 4 mulheres em casa. Aí todo mundo vai sair. Aí vai ficar só. Porque sempre vai ser assim. A gente começa só e termina só. Então o que Jesus está dizendo é, sua família é importante, mas não pode ser mais importante do que Deus.
E quem quer ter uma família abençoada tem que entender: quando Deus está no lugar certo, sua família é alinhada, Deus vem antes do trabalho, Deus vem antes dos seus filhos, Deus vem antes de você, porque quando Deus é o centro, o casamento se fortalece, os filhos têm direção e o lar tem paz. Mas se você coloca tudo isso na frente, sua casa não vai encontrar nada. Se Deus está na frente, tudo vai dar certo. Você não sustenta a sua família, é Deus que sustenta, você apenas administra. Porque tem gente que acha que ele sustenta a família. Eu sustento minha família, você administra. Quem deu o ar para ele respirar? Quem deu a força para o seu pai trabalhar, para a sua mãe trabalhar? É que nós somos mordomos. Então a gente não cuida, a gente administra. Só que às vezes a gente trata a família com tanto cuidado que proibimos de Deus cuidar dela. Não, porque é uma proteção, já viu? Tá assim agora. Tem um avô de primeira viagem esses dias conversando comigo. Aí disse: apóstolo, eu acho que ele não está me assistindo não, que ele está no culto essa hora. É um pastor. A menina teve a criança e a mãe dela, junto com ela, disse que eu só vou pegar no bebê daqui a 3 meses. Não, eu sou avô também. Eu disse, uhum. Aí eu disse para ele: você acredita que acontecia a mesma coisa comigo? Não podia ir lá, e quando ia tinha que botar máscara, tinha que botar luva. Eu disse para ele: um bebê de proveta? Não pode, não pode, não pode. Eu disse: então é seu, eu não sou nada dessa criança. Então você vê, às vezes a gente trata a família com tanta proteção que parece que nós somos Deus para ela. Quem cuida da família é Deus, a gente só administra. É que a gente tenta proteger o casamento, a gente tenta proteger os filhos, a gente tenta proteger tudo, achando que estamos fazendo a coisa certa. Mas se o Senhor, põe aí Salmo 127. Calma, foi só o copo que caiu e quebrou. Veja, é certo que o Senhor edifica a casa, trabalha em vão aquele que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o guarda. Em vão para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu amado quando dorme. Em outra tradução diz bem assim: é em vão levantar de madrugada e comer pão de dores, porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Eis que os filhos são herança de quem, gente? Obrigado, meu filho. Do Senhor. E fruto do útero da sua, e é o fruto do útero da sua recompensa. Veja, os filhos são herança do Senhor, mas a gente guarda numa proteção terrível. Deixa eu falar do segundo pilar da família. Às vezes a gente acha que provisão é mais dinheiro, mas provisão não é mais dinheiro, provisão é mais presença de Deus. Senhor, eu quero provisão. Aí Deus diz: eu vou dar mais da minha presença. Aí você está esperando dinheiro. É impossível alguém que está perto de ti e suas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém que está perto de ti e sua bênção não ter. Então veja, a provisão de Deus não é dinheiro, é presença.
Quando sua família tem a presença de Deus, ela tem provisão, não falta nada. Quando sua família está no centro da vontade de Deus, tudo que vocês fizerem, vocês prosperarão. Põe aí Salmo 128, por gentileza. Salmo 128 vai ser desse jeito, ó. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor e que anda no seu caminho. Pode ir. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será, e isso lhe será bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelo lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Vai. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Obrigado. O que eu estou dizendo para você é que a provisão, que às vezes a gente ora, Senhor, entra com provisão na minha casa, está faltando. A gente deveria dizer, Senhor, traz a tua presença na minha casa. Ela é mais importante do que está faltando. É que chega uma hora que a gente tem que trazer a presença de Deus, mas a gente quer buscar a provisão, achando que a provisão está relacionada ao dinheiro que nos falta. Ei, sabe por que seu marido briga com você? Sabe por que teus filhos não obedecem? Porque você não está pedindo a presença. Porque com a presença do Senhor, até a tristeza salta da alegria. Só que você vai encontrar pessoas que elas querem que a família dela mude. Elas estão buscando dinheiro quando deveria buscar a presença. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 diz: se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o ímpio. O que a Bíblia está dizendo é: prover não é só pagar conta, é preencher um coração do Espírito Santo de Deus. É que chega uma hora que o que está faltando não é as contas para pagar, é a alegria do Espírito de Deus na sua vida. É que chega uma hora que o que está faltando na tua família não é o gás, é Jesus dando paz para você viver em paz, é a presença dele no meio da família. Então veja, não é provisão, é presença. Por isso que a gente fica correndo de um lado para o outro, à procura de dinheiro, à procura de uma coisa nova. Mas a gente não se vê parando para buscar a presença, para Deus abençoar com tudo aquilo que falta. É que quando Jesus estava, quando Deus tirou o povo do Egito, eles saíram e nada tiveram falta. Mas por quê? Porque a presença de Deus estava no meio deles. A Bíblia chega a dizer que a sandália não gastava, a roupa não se acabava, e eles comiam e bebiam no meio do deserto. Tinha uma coluna de fogo de noite para aquecer e uma nuvem de dia para que o sol escaldante não o queimasse, e eles viviam em paz. Mas por quê? Porque a presença de Deus trazia tudo que faltava. Então o que falta na sua família não são as coisas, é a presença de Deus. Por isso que esse culto é culto de consagração à família. É que eu estou te chamando para a gente tratar de um assunto sério. Hoje é raro ver a presença de Deus no meio da igreja, no meio das casas. Porque cada um busca seus próprios interesses. Muitos pais dizem: eu estou fazendo tudo pela minha família. Tudo o quê? Você está buscando Deus por sua família? Você está trazendo a presença de Deus para o meio da sua casa? Você já trouxe o Espírito Santo para dormir entre você e o seu marido, entre você e sua esposa? Ah não, isso aí que absurdo. Absurdo o quê? Tem gente por aí que diz: eu não vou botar bermuda para não mostrar minha nudez. E Deus te vê, meu irmão, peladinho da Silva. Não é verdade? Aí não, deixa o Espírito de Deus dormir entre vocês, e vocês serão o casal mais feliz do mundo. Convide eles. Convide Deus para o meio da tua casa. Convide Deus para sentar na tua mesa.
para os teus filhos ver ele. Veja o que é que diz o Salmo: os filhos serão como rebento de oliveira em volta da sua mesa. Veja, ele não está num quarto, não. Eles não estão no videogame. Eles não estão na TV. Eles estão na mesa. Porque quando a presença de Deus está na vida de alguém que teme a Deus, a família está em volta da mesa. Veja, a mulher será como uma oliveira do lado da sua casa. Videira, oliveira é os filhos. Videira, a mulher, videira produz uva vinho representa alegria. Então o que a Bíblia está dizendo, a mulher vai lhe trazer alegria. Mas quando isso? Quando você teme a Deus, quando é Deus no centro da sua família. Quando a sua busca é dizer: Deus, seja o Senhor no centro da nossa casa, seja o Senhor no centro da nossa família. Filhos não precisam de pais ricos, filhos precisam de pais presentes e cheios do Espírito. Sim ou não? Meus filhos precisam de mim. Seus filhos precisam de um pai santo. Eu já falei aqui, não vem dizer que santidade é parecer um querubim, não. Que a gente anda por aí tem umas pessoas que andam todo vestido de santo, uma cara feia. Eu tenho um problema com algumas pessoas. Eu vou dizer para você, o meu problema com elas é assim, pastora Mary. É que tem pessoas que jejuam, fica de cara feia. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor. Mas parei, jejum não atrai presença? Presença não traz alegria? E como é que o infeliz está com raiva? Que jejum do cão é esse? O cara que está jejuando deveria ser o cara mais feliz. A paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia. Aí você vai encontrar um montão de gente jejuando com cara feia. Quer tocar sino para dizer que está jejuando. Aí quando você fala muito, ele diz: meu irmão, eu estou jejuando. É para dizer. Mas ele já recebeu aplausos. Quem diz não é eu, é Jesus. Quando você faz para ser visto, quem já te viu, já te deu o seu galardão. Quando você faz para o Senhor ver, quem te abençoa é o Senhor e não quem te viu. Então se você está fazendo alguma coisa para alguém te ver, vai dar ruim. Por exemplo, eu não prego para ninguém me ver, não. Eu até mando para muitos grupos. Tem um montão de gente me assistindo. Mas eu digo uma coisa para você: não é para me ver, não. É para ver o Senhor em mim. Porque se ninguém vê Jesus em mim, eu sou igual o jumentinho entrando em Jerusalém, todo empolgado, todo mundo dizendo: Hosana, Hosana, e tome tapete, e ele empolgado. Aí depois que Jesus desceu, ele foi levado, aí ele disse: eu vou passar pelaquela avenida que lá todo mundo olha para mim. Quando ele começou a passar, ele levou, foi pedrada, cacetada: sai daqui, jumento, sai daqui, jumento. Porque ele achava que era ele que estava recebendo o elogio. É que os elogios que a gente recebe, não recebemos por causa da nossa capacidade, mas por causa do Senhor que está em nós. É que uma família tem que ser elogiada não porque elas estão unidas, mas porque tem muito Deus ali. É que nós precisamos trazer Deus de volta para a nossa família. Ser pai e ser mãe nunca vai vir, e ser filho com o manual, nunca. Sempre vai ser com a direção de Deus. Veja, existem vários tipos de provisão. Financeira é importante, tem que ter. Emocional, conversa, ser ouvido e abraçado é importante. Provisão espiritual, orar com os filhos, ensinar a palavra, dar bons exemplos, isso é provisão. Mas veja, o maior legado que um pai pode deixar para os seus filhos não é uma herança, mas uma direção. Qual é a direção que os seus filhos vão ter?
Você vai trabalhar até morrer para deixar uma casa para eles morar? Para depois guerrear, igual minha mãe? Minha mãe faleceu, e aí 12 filhos, um se apropriou da herança, e eles guerreiam lá, e eu aqui, eu não quero nem saber. Mas a mesma coisa eu digo para você, o que eu dei para os meus filhos não é herança, digo até para eles. Olha, a casa que eu tenho vale até uma grana. Mas eu digo para você, que no dia que eu vender, eu vou gastar tudinho. Porque a única coisa que eu deixei para vocês foi uma direção. É um legado. Pais que trabalha para deixar herança, nunca vai deixar uma direção. Então você tem que trabalhar para deixar uma direção para o seu filho. Homem, você tem que trabalhar para dar uma direção para a sua mulher. Mulher, você tem que buscar a Deus para dar uma direção para o seu marido. O problema é que a gente está querendo dar tudo para as pessoas, menos uma direção. É por isso que na casa todos falam de tudo, menos de Deus. Você viu aquela última série? Meu Deus! Tremenda aquela série. Você viu aquele filme? Estava assistindo novamente ontem à noite. Olha que filme bom. O Protetor 3. Já assisti umas 10 vezes. Pensa um filme bom. E a direção? Buscar a Deus. Amar o seu esposo como Cristo amou. Amar sua mulher como Cristo amou, respeitar o seu cônjuge como Cristo respeitou. Onde é que fica isso? Qual é a direção que a gente dá? Então nós aqui somos uma igreja madura. Diga amém. Uma igreja de relacionamento. E é uma igreja que está crescendo, ou não? Mas por quê? Porque aqui a gente busca a direção. A gente está buscando uma direção para a família, uma direção do Espírito Santo para ser cheio, uma direção. Nós estamos em busca de direções, e isso só quem pode nos dar é Deus. Mas deixa eu falar do terceiro pilar da família. Estou já chegando no final, tenho que fazer muita coisa ainda hoje. O terceiro é comunicação espiritual. Tem gente que fala de tudo menos de Deus. Qual é a nossa comunicação em casa? O marido, você me ama? Você não já sabe? Irmão, deixa eu dizer algo aqui. Mulheres, eu sei. Eu fiz psicologia, psicanálise, terapeuta. Eu sou terapeuta de casal, terapeuta de comportamento, um montão de coisa. Mas isso tudo para conhecer a pessoa. Eu não fiz por profissão. Eu até posso ser um profissional da área, mas eu fiz para conhecer pessoas. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Mulheres, nós homens, quando a gente está convencido que ama, não precisa mais ninguém nos convencer não. Mas vocês todo dia quer que a gente convença que a gente ama vocês. Todo dia. Você me ama? Você me ama? Eu amo! Você acha que eu vou passar esse perrengue todo sem te amar? Não, mas o que eu estou dizendo é assim, é que parece que a gente tem que amar todo dia, quando a gente já está vivendo. Eu, por exemplo, estou casado, vai fazer 38 anos, é muito tempo, gente. Meu Deus, com 18 eu já disse, eu quero, aceito. Com 19 a mulher, pum. Com 20 o menino nasceu, hoje está lá. Rapidinho. E eu falei, a gente namorou 6 meses e casou. Tem gente que fica namorando uma vida inteira sem querer casar. Toma vergonha. Não é você não, André, já vai casar. Já vai casar, e nós vamos estar aqui. O casamento não vai ser aqui não, tá? Nós vamos ter que arrumar uma caravana para ir lá para o casamento. Vai ser no Tinguá, né? Não, Tinguá não, é... Como é o negócio? Tinguá. Isso aí. Estou doido para amarrar o laço do amor. Casamento é difícil. O seu. Porque tem gente aqui que casamento foi ótimo, hein? Sim ou não? Né? Não é, varão? Não é?
Eu estou feliz ao lado da minha, não largo por nada. E a distância, todo dia eu tenho que ligar para ela. Aí, meu amor, como é que você está? Ah, meu amor, estou meio chateado. É assim mesmo, ela está me assistindo. É assim mesmo, Deus está com a gente, Deus é bom. A gente não tem mais idade nem para perder. A gente tem mais passado do que futuro, sim ou não? Estou falando eu. Tem gente que ainda tem muito futuro, mas eu já tenho mais passado do que futuro. Já avancei. Mas veja, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: tu as ensinará o teu filho e falarás dela assentado à tua casa. Eu não sei como é que vai estar lá, mas eu só vou adiantar. Se você não disciplina os seus filhos, o mundo vai disciplinar. Se você não corrige os seus filhos quando criança, eu não sei o que é que tem com os pais hoje. Porque meu pai era horrível, ele metia a bronca mesmo. Meu pai era... Minha mãe batia mais do que o pai, mas quando o pai batia, parece que foi uma vida inteira apanhando. Que era doído. Mas é pai. Veja, a fé não pode ser apenas uma fé de domingo. Ela precisa estar todos os dias. A fé tem que ser comunicada quando você entra no carro com seus filhos. A fé tem que ser comunicada quando você senta na mesa com eles. A fé tem que ser comunicada com eles quando eles vão dormir. Vai lá e abençoe seu filho. Ô, meu filho, te abençoo. Você vai ter um sono reparador, porque Deus vai te abençoar. Você tem que deitar e dizer para o marido: meu amor, eu te amo. Se a gente não se encontrar aqui, a gente se encontra na glória. Se a gente não acordar aqui, a gente acorda na glória. Mas nós vamos acordar um dia juntos. É que chega uma hora que a fé parece que só está no domingo na igreja, ou na quarta-feira. A fé da família está em todos os momentos. A fé no meio da família está na conversa do casal, nas dívidas. Ulisses e Flávia, nós vamos conseguir. Ele meio lá: será, Flávia? Aí Flávia diz: nós vamos. Aí Flávia está lá meio desanimada. Aí Ulisses vai lá: Flávia, nós vamos conseguir, porque a nossa fé não é só de domingo, a fé do relacionamento também. É que tem pessoas que só têm fé quando vem no domingo. É que a fé tem que estar até no prato, quando ele está meio vazio. A fé precisa estar, e não existe fé sem comunicação. Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. É que a fé tem que estar até na nossa decisão. É que a fé não é uma conversa em casa, divididas entre as opiniões. A fé não é conversa de rua, dividido entre as ideologias. A fé é uma conversa de alguém que muitas das vezes conversa com si só, dizendo: Deus vai mudar a minha casa. Só perguntando: como é que está a sua família? Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: crie os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, eles são responsáveis, e não a igreja. Eu lembro de uma igreja que eu pastoreei, que a mãe do menino lá chamado Felipe queria que eu fosse o pai dele na igreja. O senhor tem que me ajudar a cuidar dele. Eu digo: eu cuido na igreja. Chega lá, você perturba ele. Ele vem para a igreja. Eu digo: Felipe, senta aí, senão eu vou lhe dar um beliscão. Aí chega lá, ele faz o que quer. Aí agora eu vou lá educar seu filho. Então tem pessoas que ainda não entenderam que a responsabilidade de educar os filhos não é da igreja, mas dos pais. Aí Paulo vai dizer: na disciplina e na admoestação.
Ah, não, mas tem pessoas que acham que o pastor é que tem que cuidar, a escola. Não, minha mãe dizia lá para minhas professoras: olha, em casa eu sou a mãe, aqui é você. Aí teve uma professora, eu tinha 9 anos de idade, eu não era um menino normal. Aí me deu umas palmadas. Quando eu vi o cabo de vassoura, eu parti para cima dela. Eu era perturbado. Aí ela vai, manda um recado. Quando chega em casa, meu irmão, o apóstolo José, levou a cartinha. Ai, mainha. Sabe o que foi que minha mãe fez? Virou a orelha e foi até a escola, quase 2 quilômetros. Vamos. O que foi que ele fez? Aí, ó, na frente da professora, ele disse assim: lá em casa eu sou mãe, aqui é a senhora. Aí minha mãe não tinha o entendimento que a gente tem. É que na verdade eu era esse menino levado, porque em casa, no meio de 12 filhos, não tem como a mãe educar direitinho. 12. É muito. Então, às vezes a gente acha que é a escola que tem que educar os filhos. Por isso que os filhos estão disfuncionais. Então o que é que nós temos que entender? A igreja ensina por algumas horas, a escola por algumas horas, mas o lar disciplina todos os dias. É família todos os dias. E encerra aqui um quarto pilar: serviço. Encerra aqui. Marcos capítulo 9, versículo 35 diz: se alguém quer ser o primeiro, será servo de todos. Na família, quem manda não é quem grita, mas quem serve. Ninguém fez, né? Aí a mulher, o marido grita: mulher, você não presta, em vez de estar servindo ela. Aí o marido grita: mulher, você não presta, em vez de estar servindo. Aí a mulher grita: você não presta, vai servi-lo. Você não me ama, vai servi-lo. Meus filhos não prestam. Veja, o primeiro não é aquele que grita, mas aquele que serve. Porque nossa família não é uma família de exemplo para os outros. Porque todos querem gritar, mas nenhum quer servir. Todos querem fazer os outros ser obrigados a servir, mas nenhum instante quer servir. Por isso que eu vi aí o esforço do pessoal do louvor, e eu agradeço. É porque a gente tem que aprender a servir. O serviço é importante, porque veja, a grandeza de uma família está em servir e não em gritar. Muitos dizem: seja servido, mas Jesus dizia: eu sirvo, porque autoridade sem servir vira opressão, mas o serviço vira comunhão. É que tem muita gente obrigando, quando deveria estar servindo. Jesus lavou os pés dos discípulos para servir. Jesus se entregou por nós para servir. A pergunta é: e nós aplicamos isso na prática? Você, marido, ajuda a sua esposa? Você, mulher, ajuda o seu marido? Vocês, filhos, ajuda a sua mãe e seu pai? Porque se não há serviço, o que tem é opressão. Quando todos querem servir, todos são abençoados. Então o que é que falta? O melhor líder de uma casa não é aquele que se levanta para mandar, mas aquele que se levanta para servir. Se nós temos uma família, por que temos dificuldade de servir, se ela é nosso parente? Por isso que Paulo diz:
aquele que não cuida dos da casa negou a fé e é pior que o ímpio. Fica de pé no seu lugar. Queridos, nós vamos nos domingos sempre trazer, eu vou ver uma agenda para a gente ter um domingo específico para tratar assunto de família. Porque o que a gente enfrenta de luta, a maioria delas não está fora de casa, mas dentro de casa, porque não temos família consagrada a Deus.